Olá, boa noite, seja muito bem-vindo ao Câmara Entrevista de hoje. Vou te falar sobre uma pessoa que já foi auxiliar de pedreiro, servente, né, de pedreiro, motorista, motoboy, padeiro, com essa história que nós vamos conhecer a partir de agora, ele se tornou empresário e vereador aqui em Passo Fundo. Estou falando do vereador Edson Nascimento, também conhecido como Negão da Padaria. Muito bem-vindo ao estúdio aqui da TV Câmara. Parabéns pela sua eleição e já parabéns também pelos seus primeiros meses de mandato, que já está dando o que falar, a partir das suas iniciativas e projetos de lei. Bem-vindo mais uma vez. Primeiro eu gostaria que o senhor falasse dessa sua trajetória, de quem, nossa, passou, né, de um lugar assim humilde, com poucos recursos financeiros e se torna um empresário e agora vereador. Gisele, primeiramente quero dar uma boa noite a todos, né, a todos os ouvintes aí, telespectadores da TV Câmara, né, e redes sociais, e Instagram e Facebook. Quero agradecer vocês aqui pela oportunidade, né, e a parceria de sempre de tratar nós vereadores aqui na Câmara com muito carinho, muito respeito sempre. E então vou falar um pouco da minha história aqui para vocês aqui, falar, como você falou, é uma história de superação, né. Mas devo muito essa conquista hoje, né, à minha mãe, que foi uma guerreira, né, que sempre nos educou de uma forma diferenciada, sempre falou que nós teríamos que trabalhar para conseguir alcançar o objetivo que é vencer na vida, né. E também é uma grande mulher que me acompanha há 23 anos, que é a minha esposa, Maria Cristina Lago, que há 23 anos me acompanha e que me deu toda a base, me dá o suporte, né, que a gente precisa para poder, estar aqui na Câmara de Vereadores, poder fazer o trabalho, e muitas vezes é a pessoa que a grande maioria das vezes é a pessoa que escuta, né, que escuta nossos problemas e tenta nos ajudar a resolver, ou às vezes só para escutar e a gente possa desabafar. Então, Uma palavra de desde incentivo, às desde vezes faz grande diferença, né. e então essa foi a caminhada, né. Eu devo a elas que são guerreiras, e ao meu pai, Evaldo, que foi na verdade foi o meu padrasto que me criou, né, e era construtor, trabalhava com obras e foi a pessoa que me ensinou muito, né. Com ele que Foi com ele que eu aprendi, foi com ele que trabalhei de servente de pedreiro, foi com ele que trabalhei de auxiliar de pintura, né, e foi com ele que a gente aprendeu, a ser homem, né, de verdade, sabendo que tu tem que trabalhar para dar o sustento para tua família. que idade o senhor tinha nessa época? Comecei a trabalhar com 9 anos, né, hoje as pessoas me perguntam, tô com 42 anos, e eles me perguntam: "Mas tu pegou muita estrada de chão?" Eu digo: "E com a janela aberta", né, porque E naquela é época o senhor foi almejava um dia quais eram os sonhos desse menino de 9 anos? na verdade foi tive a oportunidade de trabalhar na empresa Desfonte também, né, como motorista de caminhão, e em 2007, eu tive a oportunidade de trabalhar na Desfonte e tinha um amigo meu que estava desempregado, me encontrou na rua, um colega de escola aí, e me pediu se eu conseguiria encaixar ele na empresa. Levei o nome dele para a empresa ali, ele virou ajudante ali na empresa, né, e dele viajava muitas vezes comigo. E nas andanças nossas aqui dentro da cidade de Passo Fundo, muita gente me cumprimentava, porque eu trabalhei também aí em algumas boates na noite de Passo Fundo, né, e conhecia muita gente. E daí ele disse: "Por que que tu não se candidata a vereador que tu vai ganhar?" Isso em 2007, 2009, a gente começou a pegar gosto, né. E 2012 foi a primeira vez que concorri. Então a gente fez naquela época 640 votos. Então nem sonhava em ser vereador, nem passava pela sua mente ser um Passava, né, foi por influência de de um colega de trabalho. parceiro, né, parceria, né, amigo, um grande amigo, Pablo Cardoso, né, ele que me deu esse incentivo e a gente hoje estamos aqui, né, e E como chegou a ser padeiro? padeiro em quando eu antes de trabalhar na Desfonte, eu trabalhei na panificadora Lago Pão, que é do meus cunhado, né. Trabalhei, tipo, eu trabalhava com o pai, mas eu dizia: "Eu não quero ser a vida toda trabalhar de servente de pedreiro ou trabalhar de pedreiro, né", porque é um serviço muito judiado, né, é digno, mas é muito judiado. E daí, uma noite eu estava em casa e a gente muito bagunceiro, né, e um vizinho veio reclamar, eu achei que ele ia reclamar para o pai, né. Ele chamou meu pai na frente de casa e pediu para falar com o pai em particular. E eu fiquei atrás da parede escutando,
atrás da parede e ele disse assim: "Eu queria ver se tu quer deixar algum dos teus guri trabalhar comigo lá na padaria, de ajudante, para me ajudar a entregar os pão nos mercados". E eu soltei de trás da parede e disse: "Eu quero", Eu quero, né. né. Então fui trabalhar na Lago Pão, daí foi onde eu conheci minha esposa, né. Tive a oportunidade de conhecer ela em 2001, 2000, em meados de 2001. E daí trabalhei muitos anos, né, lá na panificadora Lago Pão. E ali o senhor aprendeu esse ramo da panificação. E daí começamos, a minha esposa, eh, hoje lá o mestre é ela, né, eu levo o nome, né, de negão da padaria, mas ela que é o mestre da empresa, né. Ela que Ela que toca e administra todo o trabalho, né. a empresa é familiar. É familiar, trabalha 2 cunhado meu, daí trabalha minha filha, né, o meu filho, eu e a Cristina. Então a gente trabalha praticamente é só de casa, né. Daí tem uma outra menina que trabalha com nós na parte, da limpeza, que faz a limpeza também, que nos ajuda bastante. E aí, quando o senhor ouviu de um colega, por que você não se candidata, né, porque conhecia todo mundo na cidade, já era popular na cidade, se candidatou. 400 e quantos votos o senhor fez? 640, 640. Isso em que ano? 2012, 2012. 2016 fiz 1090, Chegou a ficar na suplência na primeira vez ou na não? primeira vez não. Não Na se primeira elegeu. não me exigi e não fiquei suplente. A segunda vez já fiz 1090 votos, daí já fiquei segundo suplente. E tive a oportunidade de assumir, assumi no lugar do Rafael Colucci por um mês. Nós éramos do Democratas na época, né. E depois 2020 concorri de novo, fiz 1157, fui o 14º vereador mais votado de Passo Fundo, Olha, de 355 candidatos que teve na época. Mas a gente não teve a oportunidade pelas legendas, né, boa votação. pelas legendas e, né, os partidos, né, muitas foi muito baixa a votação naquela época, né. Teve a pandemia e daí foi muito baixa ali, o pessoal teve o nosso amigo Leandro Rosco que, naquela época assumiu com 700 e pouquinhos votos, né, e nós somos o 14º, ficamos de fora Por questões de legítima. disto, Mas tive a oportunidade também de assumir, né, tipo, assumi 1 ano e meio, fui coordenador do CAB ali, fiquei 1 ano de coordenador no CAB ali dos movimentos populares, né, onde me deu uma bagagem bem legal para a gente poder atuar, para a gente ver de que forma que, a gente poderia alcançar o nosso objetivo, que era conseguir se eleger, né. Então tive, essa bagagem de poder trabalhar no CAB, trabalhar com os presidentes de bairro, e posterior o prefeito chamou o Rafael para ser o secretário Meio de meio ambiente. ambiente e nos deu a oportunidade de assumir como vereador. É. Então, E agora, finalmente, eleito. e agora Não ficou como suplente, foi eleito. faltava, Gisele, na caminhada a gente sabia que faltava alguma coisa, né, porque a gente sempre arrancou e aqui, ontem falei do nosso bairro lá do bairro Operária, né, que é um bairro muito bom de se morar, que é um bairro que tem muita gente boa, né. Então, tive a oportunidade de falar na tribuna ontem mais uma vez e agradecer a todos os eleitores, né, que moram no nosso bairro e também moram na cidade de Passo Fundo que nos ajudaram. Mas o bairro Operário é a nossa base, né. Eu fiz nas últimas eleições mais de 600 votos dentro do bairro Operário, né, então eu sou muito grato às pessoas que moram naquele bairro, né, as pessoas que me ajudam, do bairro Operário, ali da Vila União, do Independente, aos arredores ali, né, da Grande Operária ali. Então, eu disse: "Sou muito grato a eles", e a gente foi se encaminhando, né, então tivemos a oportunidade de chegar, e agora estamos aqui para fazer um trabalho, né. E nesses primeiros meses eu tenho acompanhado, né, as indicações, as emendas, os projetos de lei, de vocês, e já foi possível observar nesses primeiros meses do seu mandato uma tendência ao apoio às pessoas que mais precisam, as pessoas deficientes, as pessoas aos cegos, aos autistas, as pessoas que têm algum tipo de deficiência, tanto que o seu grande expediente, essa pauta aí foi destaque. É por aí que o senhor pretende caminhar? Gisele, quando eu entrei a primeira vez aqui, nós atuava muito na área da cultura, né, porque fui presidente da escola de samba também, e a gente atuou muito nessa parte de, né, de querer ajudar na cultura. Mas na caminhada a gente vai tendo pessoas que nos procuram que, né, buscam sempre, uma ajuda, que tem, né, alguma pessoa com deficiência na sua família, alguma pessoa especial, né. Então a gente sentado, né, quero agradecer também
ao meu gabinete, porque a gente teve muitas pessoas que nos ajudaram na caminhada. Para nós chegar aqui na Câmara de Vereadores, a gente teve muitas pessoas que nos ajudaram. 1.359 pessoas que votaram, né, mas teve muitas pessoas que nos ajudaram, apoiando, que não puderam estar naquele momento, mas nos ajudaram. E, nessa caminhada a gente fez a escolha, né, de poder ter um gabinete, que hoje eu tenho a Dainara junto comigo, né, que é a jurídica do nosso gabinete, que nos ajuda muito nesses projetos que a gente precisa. Tem o André, que é o chefe do gabinete, né, tem a Gil Vanessa, que, veio trabalhar comigo, que é uma mulher negra, né, e a gente sempre teve essa pauta também de poder, como eu sou negro, né, um vereador negro, eu disse: "Eu quero ter uma mulher negra junto com nós que possa, ter uma representatividade, né, que as mulheres possam se sentir à vontade entrando no nosso gabinete, né". Então convidei a Gil também para trabalhar, e o Maurício hoje que está nos dando uma mão aqui, né, que não é, parte da Câmara de Vereadores, mas faz uma assessoria muito boa para nós, na parte das mídias, né, que é um grande parceiro aí que está com nós há muito tempo, é um guri que eu conheço há muito tempo também. Então quero agradecer eles, né, pela força, pela base que me dão dentro do gabinete. E essa bandeira eu sentei com eles e a gente comentou, né, eu disse: Nós temos que ter uma bandeira, né". E eu sou muito procurado por pessoas que têm filhos com deficiência, né, pessoas que têm algum tipo de, né, de enfermidade, assim, para a gente poder auxiliar e ajudar sempre, né. Então eu acho que Deus me colocou, né, Deus nos deu essa bandeira para a gente poder auxiliar. Eu acho que esse é o caminho, né, eu acho que é o caminho que a gente vai, atuar e bater bastante em cima e poder fazer uma busca gigante para poder auxiliar essas pessoas de uma forma positiva, né. No seu grande expediente eu pude acompanhar, o senhor fez uma homenagem ali à APAS, à PAI, à PECAM, que lida com pessoas com câncer, à ALMA, que atende aos autistas, a PASSE, né, que, atende cegos e as suas famílias, e também a ONG Anjos de Luz, não sei se é uma ONG ou se é algum tipo de instituição com outro nome, mas enfim, Anjos de Luz, que aí presta também, serviços assistencialistas, né, às pessoas que mais precisam. E todas essas instituições, elas estavam representadas ali no seu grande expediente, foi bonito de ver. Então, realmente, o senhor acabou atraindo, né, pessoas com essas características e suas famílias, e foi um movimento de mão dupla, me parece, né, a partir dessa demanda vocês decidiram: "Não, vamos caminhar por aqui", lógico, sem deixar de levar em consideração outras pautas, como o senhor disse, falava da educação, e outras demandas que estão surgindo, né. Eu acho que, né, tipo, quando eu falo que a gente quer ter essa bandeira, porque é uma bandeira que, muitas pessoas não querem, né, mas não que a gente vá deixar de auxiliar na educação, que a gente vai deixar de auxiliar na saúde, né, que a gente vai deixar de fiscalizar o que tem que ser fiscalizado, né. Mas é uma bandeira que a gente quer se inclinar para poder auxiliar, né, tipo, a gente fez visitas em todas essas instituições, né. A gente teve a oportunidade de visitar a Anjos de Luz, né, que fica lá no Jardim América, a gente viu o trabalho que elas fazem, né, que a dona Nedi faz lá com o grupo, né, com a diretoria dela, hã, com a equipe que ela tem, um trabalho de auxiliar as mães, né, que são mães solos, auxiliar as famílias vulneráveis, né, as crianças que muitas vezes não têm. Agora sábado eles vão fazer um evento de Páscoa lá, né, então aquela região deles ali que pega Donária, Santa Marta, todos esses bairros eles não têm, são crianças muito pobres, né, que muitas vezes um chocolate, uma cestinha para eles ali é a maior festa da vida, né. Então a dona Nedi e o Anjos de Luz vão fazer esse evento sábado de tarde, né, Próximo sábado. no próximo sábado agora. O que E a eles gente precisam é de dinheiro. o que eles precisam é de recursos, e muitas vezes não é nem dinheiro, entendeu, Gisele? Muitas vezes o que eles precisam é auxílio, por exemplo, eles fazem doação de sacola econômicas, eles fazem doação de fraldas, doação de roupas, Às vezes uma né. empresa que quer Às vezes fazer essa doação e centralizar. então, essa é a parceria deles com a comunidade, né. Então é dessa forma que eles ajudam, então eles precisam muitas vezes que as pessoas façam doação. Isso sensibilizou o senhor? Muito, né, porque a gente também faz isso, né. Nós começamos hoje, dentro do bairro Operária, nós tínhamos um grupo ali de mais de 30 pessoas que auxiliava, né, que auxiliávamos a muitas pessoas. Na pandemia, nós fizemos uma doação de 1.000 sacolas econômicas que a gente arrecadou com pessoas que realmente ajudam, né. Então a gente tem essa oportunidade, a gente se inclina muito para esse lado, né, social, né.
Então eu acho que é o caminho, né, e a gente podendo ajudar e não precisar ser ajudado, eu acho que já é Sem dúvida. uma grande E seguindo essa tendência, houve uma indicação sua, de criar a coordenadoria da pessoa com deficiência, uma indicação ao executivo. E já há uma sinalização aí do prefeito Pedro Almeida nesse sentido, de atender a essa sua indicação? quando a gente começou a conversar, que eu conversei com a Dainara, que nós conversamos muito, ela também sentou e falou comigo, né, tipo, dentro do gabinete nós tivemos essa inclinação e na verdade, a coordenadoria foi uma ideia do gabinete, né, a parceria do gabinete para a gente poder fazer, essa indicação ao executivo. E no meio do caminho a gente viu que o prefeito está sinalizando que quer construir, uma coordenadoria, né, para poder auxiliar as pessoas que realmente precisam dessa forma, né. Então a gente ficou, sim, satisfeito, né, ficou feliz porque a gente olha e vê que está indo no caminho certo, né. Que a gente Com ações 2 lados, o legislativo e do executivo, que é quem de fato consegue executar, todas essas instituições e centenas de pessoas e famílias acabam sendo beneficiadas e atingidas e muitas vezes saindo de uma dor muito profunda, porque o que é para uma mãe não ter uma fralda para colocar, no filho, ou um leite, uma comida, nada dói mais para uma mãe não ter comida para dar para o seu filho. E isso o senhor observou ali na Anjos de Luz. e Gisele, eu vou dizer pra ti também, assim, o que a gente passou muitas vezes essa necessidade, né, quando criança, né, a mãe tinha nós somos em 8 irmãos, né, então a gente passou, o pai trabalhava teve uma época em 90, quando a gente trabalhava de manhã, o arroz era R$ 5, quando chegava à noite era 15, né, então tu pensa pra uma família que tem 8 filhos, né, pra te, dar o alimento, então muitas vezes a gente foi ajudado por pessoas também, né, que nos deram oportunidades, e hoje a gente tá aqui, teve muitas pessoas lá atrás que nos auxiliaram, né, tipo, hoje quando o meu filho esse dia falou pra mim, ele disse: "Pai, por que que tu ajuda as pessoas que vêm aqui na porta da padaria, né, tu faz um café, tu dá um pão", né, porque muitas vezes a gente também não tinha, né, e teve pessoas que nos ajudaram e nos deram, né. Então eu acho que esse é o caminho, entendeu, Gisele? Eu acho que Chegou a hora de de retribuir. retribuir. Entendeu? Então a gente não pode esquecer, né, o que tu passou lá atrás, né, e a gente vê que o nosso prefeito, o Pedro Almeida, ele é muito sensível, né, pra essas pautas, né. A gente vê que ele é inclinado também a fazer, né, projetos que ajudem a comunidade, né, e a sancionar projetos também que vão ser valorosos para a comunidade. Então a gente, quando criou, a gente fez essa indicação, a gente tinha em mente que talvez ele pudesse, né, ter outros olhos, né, ser favorável, olhar com um olhar diferente e na metade do caminho, como eu te falei, né, a gente, hã, descobriu que ele também já estava né, inclinado a fazer Tomara, essa daqui a pouco coordenadoria. a gente vai noticiar a criação da coordenadoria, inclusive já vai partir de uma indicação sua. Vereador, nós vamos fazer agora um rápido intervalo, certo? E na sequência nós falamos sobre os projetos de lei que já foram elaborados aí pelo senhor e sua equipe, e que estão relacionados a essa questão social, a essa questão de assistência social. Então, rapidinho agora intervalo e nós já voltamos. O que é importante para você é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a casa dos grandes debates. Estamos de volta com o Câmara Entrevista e, nesta noite, conversando com o vereador Edson Nascimento, ou o Negão da Padaria. Deixa eu me fazer uma pergunta que surgiu agora, só para a gente descontrair um pouco. Quando é que surgiu esse codinome Negão da Padaria? Quando a gente montou a padaria em 2005, a gente começou a trabalhar, né, em casa para nós, né, começamos numa peça a trabalhar, o pessoal tinha como referência, né. Ah, o Negão. "Ah, onde é que é o fulano de tal?" "Ah, lá perto do Negão da Padaria." Lá perto do Negão da Padaria e foi pegando, né. E ficou, o senhor E usou ficou. na campanha? Usamos todas as vezes que eu concorri, usei como,
Negão da padaria. Agora não tem mais como dar. E daí, tipo, eu falei pra Cristina, eu disse pra ela: "Cristina, a gente tem que fazer as pessoas, virem nos visitar aqui na padaria, né, como é que a gente vai fazer?". E daí eu fiz uma caixinha pra colocar na moto, aquelas de som, Caixinha de som. e daí coloquei na moto e disse: "Mas o que que eu poderia fazer?". Daí na época tinha a rádio Diário da Manhã. Sim. Daí eu falei para o Jaison: "Jaison, eu gostaria de fazer um jingle pra mim colocar". E daí nós colocamos, né, tipo, da Tina e do Negão, que o apelido da minha esposa é Tina, né. E daí pegou, né. Daí eu disse: "Mas eu vou ter que arrumar um outro negócio, né, pra gente". E daí o pessoal começou a falar: "Negão da padaria", eu digo: "Então é esse mesmo que nós vamos ficar por aí", né. E colou, né. Vamos falar agora então, vereador, sobre os seus projetos de lei. 2 já foram protocolados, estão em tramitação, né. Vamos falar primeiro então desse programa Escola Inclusiva. O que que vocês pretendem com esse projeto de lei? Como eu vinha te falando, Gisele, né, na parte da inclusão a gente vê que as pessoas realmente precisam de apoio, né. Então, o apoio que as pessoas precisam muitas vezes a gente não encontra, né, pessoas capacitadas, né. A gente sabe que dentro de uma sala de aula os professores são extremamente capacitados, né. Os professores do município aqui de Passo Fundo, aqui a gente tem visitado as escolas, a gente vê que são professores que realmente estão, né, que têm a vocação, que está no sangue, né. Mas a gente fez essa busca aqui para a gente poder também dar um auxílio muitas vezes para a pessoa que trabalha na merenda, né, a pessoa que está lá na merenda, aquela pessoa que, veio fazer que é uma cuidadora, que está junto com a criança dentro da escola para auxiliar, né, para ser uma cuidadora. Então a gente criou esse projeto para as pessoas já virem, né, desde que do começo a poder auxiliar de uma forma diferente essas crianças que Portaria, serventes. portaria, servente, a pessoa que está lá na limpeza, né, vai saber tratar, vai dizer: "Opa, essa criança é especial", então ela vai saber tratar diferente essa criança. É focado para crianças com, algum tipo de deficiência. Existe sim, hoje a gente tem muita criança com autismo, né, mas as crianças tem crianças que têm o grau 1, grau 2, né, e tem crianças que realmente conseguem uma convivência diferente, né, que a gente, né, aparentemente não vê. A criança com autismo, assim, tu olha para uma criança e muitas vezes não vê que ela tem o autismo. Tu vai saber que ela tem a partir do momento que começa a conviver, né. Então a gente quer que essa pessoa, né, que vai estar ali dentro da escola, que vai estar, né, nesse ambiente escolar, possa ajudar e possa saber: "Não, tipo, olha, essa criança aqui nós precisamos ter um cuidado diferente". Claro, e até mesmo para os professores, porque, na graduação, por exemplo, de pedagogia, não existe uma formação específica para lidar com autistas, com cegos ou com surdos, com essas deficiências, síndrome de Down, por exemplo, não há essa qualificação específica, então sim, atende abrange também aos professores, que sim, como bem o senhor, colocou, eles são qualificados, porém, lidar com essas diferenças, vamos dizer assim, é desafiador para o próprio Muito, né. professor. E o número de autistas está crescendo muito, então, veio em bom tempo esse É. projeto de lei. E hoje, com todos os estudos que tem, né, Gisele, a gente vê que as pessoas conseguem diagnosticar, o autismo e outras doenças com mais rapidez, né. E antigamente não tinha essa rapidez gigante que tem hoje, né, então os pais sofriam muito, né. E hoje o pai quer que o seu filho, seja, né, como é que eu vou te dizer, que eles possam conviver, né, com todas as crianças, né, que elas possam que o próprio coleguinha, né, possa dizer assim: "Eu vou cuidar dele, né, eu vou cuidar desse coleguinha aqui, né, porque ele tem o autismo, ele tem uma outra deficiência, ele tem um problema de visão", né. Então a gente sabe que, se tu tiver alguém que coloque, né, essa pauta, que trabalhe em cima dessa pauta, que possa ajudar, a gente sabe que até os colegas vão ter um olhar diferente, né, vão tratar diferente o coleguinha, né, É o então por isso que respeito, né, passe respeito, a paciência. gente tem trabalhado muito em cima disso, né, e aqui, como eu te falei, né, tipo, o nosso gabinete ele tem se empenhado muito, né, e a gente, todos que estão dentro do gabinete, né, sabe da dificuldade, sabe, o caminho que a gente quer tomar. Né, então a gente tem se ajudado muito, a gente tem buscado, feito essas pautas aí para poder a gente tem feito visitas aí, né, a gente visitou a Pace, a gente visitou a Alma, a gente visitou a Anjos de Luz, né, a gente visitou a Pecã, a gente visitou a PAI, então a gente sabe que eles precisam de recursos, né.
Então se a gente conseguir, hã, fazer, as escolas com que as escolas sejam inclusivas, né, mais ainda, né, do que já são hoje, a gente sabe que, a gente vai conseguir ter, pessoas, né, e futuros adultos aí bem melhores também. E contribuir de fato, né. Um outro projeto de lei também é o programa Lazer Inclusivo, muito interessante. Vão ser brinquedos adaptados, seria isso? Isso, nessa ontem até eu estava conversando ali com o pessoal do gabinete e a gente sentou para conversar e a gente teve mais uma ideia, né, que é daqui a pouco começar a visitar empresários, né, porque não só o poder executivo, né, a gente não espera que o poder executivo, Faça tudo. resolva todos os problemas que tem na cidade, né. A gente sonha que possa acontecer isso, né, mas a gente sabe que não é fácil. Então a gente vai começar a fazer visitas, né, aos grandes empresários que a gente tem na nossa cidade, que a gente sabe que eles, adotam, né, muitas vezes praças, né, e ambientes aí que são para o público, né, para sul-fundense poder, usar. Hoje a gente tem aqui como exemplo o IE, né, que o Erasmo Batistella ali adotou a praça em frente ao IE ali, né, a gente sabe que a escola dele ali tá, né, a escola que, ele comprou ali, vem sendo um diferencial na cidade. Então a gente quer que os empresários, a gente quer levar essa ideia para eles, para que eles possam assumir, né, tipo, algumas praças também, na ajuda, custeando alguns brinquedos que possam ser inclusivos, né, para as crianças que realmente precisam e que queiram, né, porque tu olha um pai e uma mãe, né, Zé, levam seu filho na praça, muitas vezes estão passando em frente à praça e estão vendo todas as crianças ali, né, mas não tem nenhum brinquedo que contemple, né, o seu filho para ele brincar, né. Então a gente tem essa ideia, né, a gente pensou muito nessa parte, né, de poder ter e não só dentro. E existem a sua equipe já fez levantamento, existem, brinquedos que já adaptados que possam Hoje, se eu não tiver enganado, a gente tem uma praça aqui em Passo Fundo que tem, que é aquela em frente ao Grenal, que tem um brinquedo que, né, pode ser colocado numa cadeira de roda, né. Eu acho que se eu não estiver enganado, mas a gente está fazendo essa pesquisa, a gente está fazendo essa busca, né. brinquedos táteis para os cegos, para as crianças cegas, com brinquedos com algum barulho, como as bolas chama guizo, né, bola com guizo para as crianças surdas ter. Para eles poderem né, pra ter, né, tipo, também, né, a gente vai trabalhar em cima desses brinquedos aí para e depois sinalizar, né, para mostrar, né, para ter como eles chegar. Então a gente e não é só no nosso centro, né, a gente quer que tenha uma expansão aí para os nossos bairros e vilas, né, se possa lá dentro do bairro, lá ser criado uma praça aí que possa ser contemplado. Hoje a gente tem esses complexos aí, nós temos o complexo do Delmar Cittoni, que fica lá no bairro Nonoai, que foi contemplado, né, com o campo, com o espaço para fazer as caminhadas, né, com a pracinha, mas a gente, quer que seja contemplado para essas crianças também que eles possam se incluir, né, se possa o pai possa levar lá no campo de futebol, enquanto ele estiver jogando um futebol, a mãe pode estar brincando lá com a criança, né, nos brinquedos. Então essa é a nossa ideia. Muito bom, é inovador. Eu não lembro de em alguma outra cidade das quais eu tenha passado, que eu já passei de ver esse tipo de projeto sendo colocado em prática. Então é inovador e pode se tornar inclusive uma referência para outras cidades aqui do estado ou até mesmo do país, quando isso for então muito, muito interessante. Isso me permite também, já vou aproveitar o espaço aqui, já que eu estou diante do prefeito, né, já vou do prefeito, já lhe promovi, viu, a prefeito. Estou aqui diante do vereador, já vou aproveitar e lhe falar algo que eu também observo, porque na reportagem nós conhecemos muitas pessoas, vamos a muitos lugares, conhecemos a situação de muitas famílias, e as mães que cuidam de filhos com alguma deficiência, elas têm um nível de cansaço e estresse, muito preocupante. Beira ao burnout, que seria, assim, um nível mais elevado de estresse e acometimentos emocionais. Então, quem sabe construir também junto com a sua equipe algo que atenda as mães dessas crianças com Uma boa alguma ideia, a deficiência. gente vai em busca aí já, né, de poder a gente vê que Pensar em é, algo, eu também não me vem nada à mente agora como ideia, mas pensar em algo que possa sabe que eu fiquei contemplar as muito mães. triste, Gisele, quando eles cortaram ali o home care, né, que é para as crianças que, né, tipo, eu conheço inúmeras mães
E teve 2 que me ajudaram muito na caminhada, né, na campanha, para nós chegar aqui como vereador. Que é a Sara, que mora no bairro Independente, e a Flávia, que mora lá no bairro, Záquia. Então, a Flávia eu conheci ela em 2012, na caminhada, né, da campanha, e a Sara eu conheço uma vida toda, né. Mas, eu tive a oportunidade, a gente fica muito triste quando a gente vê, né, esses golpistas assumindo, né, dando golpe, fazendo coisas erradas aí com pessoas que realmente precisam. Então eu vi, quando veio o home care pra Sara e pra Flávia, eu vi sair um grau de estresse de cima delas, assim, elas começaram a viver, porque tinham profissionais ali que estavam ajudando, né, que tem enfermeiros ali que vêm de manhã, tem enfermeiro que vem de tarde. Então elas conseguem fazer outras coisas, né, e são pessoas muitas vezes de confiança, né, que são escolhidas para estar junto e poder ajudar. Então eu tive a oportunidade, né, de visualizar isso e até um dia eu falei para Sara, eu digo: "Parece que tu rejuvenesceu", né, porque São esses que não conseguem comer direito, dormir direito, tomar um banho, relaxante, porque as demandas elas são 24 horas. então é por isso que a gente tem se inclinado bastante, Gisele, para poder auxiliar e ajudar essas pessoas, sabe, de uma forma aí que elas possam também, né, contar com esse vereador, né. Nesses 4 anos que a gente está aqui, na Câmara de Vereadores, a gente quer poder auxiliar essas pessoas de uma forma diferente, poder estar junto, poder, correr e mostrar para eles que tem parcerias, né, que a gente é parceiro, né, e se a gente não pode muitas vezes resolver, que a gente possa pelo menos levar para quem possa resolver, né, a situação deles que muitas vezes precisa. Então é por isso que a gente está inclinado. Vamos sentar com o nosso prefeito Pedro Almeida, né, a partir do momento que passar nas comissões esses projetos, né, que for votado aqui na casa, a gente vai sentar com o prefeito Pedro Almeida para ver uma possibilidade, né, dele sancionar os projetos que a gente tem em mente, né, porque eu acho que tudo é a partir do diálogo, né. Já passaram pela primeira discussão, a segunda discussão breve, só para as pessoas entenderem, antes de um projeto ser votado na Câmara de Vereadores, passa pela primeira discussão prévia entre os vereadores, em que o vereador autor daquele projeto, ele apresenta, defende e os outros vereadores dão a sua opinião. E isso acontece por 2 vezes nas sessões plenárias, para só depois, então, ir para as comissões para serem avaliados e aí, posteriormente, ser votado no que chamamos de a ordem do dia. E aí, a partir dessa aprovação na ordem do dia, vai para a sanção do prefeito, ou não, né, o Eu prefeito avalia e sanciona ou veta. e a gente quer, né, tipo, conversamos com os colegas aqui também, né, e eles também viram que, tem olhado, né, com bons olhos, né, para os nossos projetos, aí a gente acredita que vai passar nas comissões, que vai ser aprovado aqui na Casa do Povo, né, e que chegando ao prefeito a gente possa ter uma conversa com ele também para que possa ser sancionado esses projetos, né. Muito bom, parabéns prefeito, de novo. Agora eu vou contar, tá, Wesley, agora eu vou contar isso, tá. Deixa aí o Wesley que nós Isso não aconteceu ainda. O outro acho até que pode deixar passar se tu quiser, Wesley, mas esse vamos cortar, tá. Então ó, corta, fazer de novo. É muito bom, vereador, parabéns pelas suas iniciativas, a gente percebe que há verdade na sua fala, no seu olhar, um bom coração. Desejo muitos anos aí na sua que seja uma longa trajetória política. obrigado, Gisele, obrigado a todos os meninos aqui da TV Câmara, né, que TV Câmara que sempre nos auxilia e nos ajudam muito, né. E a parceria de sempre, né. É muito bom poder estar aqui e poder trocar boas ideias com você. Sim, podem sempre contar conosco. Obrigada. E assim nós terminamos esse Câmara Entrevista de hoje. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima.